Vamos lá, vamos seguindo de olho. Eu quero trazer agora o Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, chegando aqui na nossa programação. Alex, seja bem-vindo à BMC News. Bom dia para você. Boa tarde, né? Boa tarde, agradeço mais uma vez o convite. Obrigada. Bom, Alex, a gente traz aqui sempre, né, tentando entender a visão dos profissionais que passam diante aqui da nossa programação sobre vários temas importantes. Queria repercutir, começar com você falando principalmente, o presidente Lula voltou a falar hoje sobre a necessidade de cortar juros. Na semana passada, Campos Neto já tinha, inclusive, falado que o Banco Central toma decisões técnicas e não políticas, né, que não existe, né, ainda, não é um mecanismo, só pelo fato de ter sido apresentado um arcabouço que ainda nem votado foi, poderia trazer aí alguma visão de melhora para que esses juros, né, tenham ali alguma possibilidade de ser baixados, pelo menos com uma sinalização, mas eu queria entender a sua visão, como que você tem avaliado toda essa pressão do governo sobre a autoridade monetária, se isso de alguma forma deve ou não ter algum efeito prático? É importante nós separarmos bem o papel de cada um. Primeiro, obviamente que um governo recém-eleito e no qual tem muito mais uma visão populista, mais alinhado a essa questão de ajudar o social, ele tenta trazer uma comunicação mais simples com a população. E qual é essa comunicação? Olha, os juros estão muito elevados, tem que reduzir os juros, tem que reduzir os juros. O embate eu creio que às vezes desnecessário quando você expõe uma instituição como o Banco Central, que é autônomo não só operacional nas suas decisões técnicas, como também de jure, né? Ou seja, o presidente do Banco Central e os seus diretores têm mandatos, né? Não dá para ir lá e tirar alguém no momento que deseja o presidente. Então, de fato, pelo lado do executivo, pelo lado do governo federal, é um desejo, sim, que a taxa de juros seja reduzida. Eu diria o seguinte, é um desejo nacional que isso aconteça, né? Não só a taxa de juros básica. Vamos lembrar que os juros no cartão de crédito passa de 300% ao ano. Agora, isso não é feito da noite para o dia, essa redução dos juros, e não é feito de uma forma na canetada. E para que tudo isso aconteça, a política econômica do país tem que estar muito ajustada. O que significa que a política fiscal ela tem que fazer o papel dela para ajudar o Banco Central a reduzir a taxa de juros para que haja um controle da inflação e, naturalmente, consequentemente, um impulsionamento da atividade econômica, emprego, renda, né? Então, vejamos, Lula está correto quando ele diz que queremos uma taxa de juros menor, que haja uma redução. Mas, do lado do Banco Central, como instituição, ele precisa ter fatores técnicos para que isso aconteça e não tenhamos lá na frente um problema, de novo, de inflação e ter que subir os juros novamente, como foi em 2011. Vamos lembrar, houve uma ingerência política em 2011, Alexandre Tombini reduziu a taxa de juros de forma forçada, e aí o Brasil pagou um preço caríssimo, que foi, em momento de recessão, nós tivemos uma inflação de 2 dígitos. Então agora o Banco Central, no nosso entendimento aqui na Austin Rating, deve, na próxima semana, anunciar aí que podemos já iniciar um ciclo de queda, mas dificilmente acontecerá na próxima semana. Inclusive, Alex, falando mais sobre a questão aí econômica, né, do arcabouço, acho que o maior desafio está em conseguir aumentar as receitas, né? Faltam aí cerca de 155 bilhões de reais para conseguir fechar as contas já no ano que vem, que prevê, né, zerar o déficit aí em 2024. Eu estava até olhando aqui, hoje mais cedo o Haddad voltou a falar muito sobre a caixa preta, né, no qual ele está chamando ali, principalmente as renúncias tributárias que foram feitas até agora e que isso poderia trazer aí um volume financeiro importante para o governo nesta arrecadação. Eu queria entender também um pouco mais, né, da visão de vocês em relação a essa questão do arcabouço, né? Este arcabouço que ainda precisa, na verdade, de um detalhamento talvez melhor de onde virão, né, esses 155 bilhões. A gente fala muito, a gente vê, na verdade, o governo falando muito de uma forma mais superficial, igual o próprio Haddad falando, tem uma caixa preta, são não sei quantos bi ali em renúncias tributárias, mas ainda
ainda não trouxe quais são os setores, quais são, né, de onde viria, então, esse valor que até hoje está aí em renúncias, através, seja ele de subsídios ou de incentivos que foram feitos anteriormente. Como que vocês trabalham, na verdade, a perspectiva econômica diante do que foi apresentado até agora? Olha, por enquanto ainda não mudou. Aqui na Alce nós ainda prevemos um déficit ainda bastante elevado para este ano, algo em torno de 170 bilhões, quando a gente olha o governo consolidado, ou seja, estados e municípios até estão ajudando a reduzir o déficit do governo central. Nós estamos olhando um baixo crescimento do PIB ainda para 2023, algo em torno de 0,7%, até um pouco abaixo do último Focus divulgado hoje, que está em 0,96%, né? Ou seja, as últimas semanas melhorou um pouco, estamos em fase de revisão, mas de uma certa forma o arcabouço fiscal ele é uma métrica que melhora o teto de gastos, mas ainda vai passar por alguns ajustes no Congresso Nacional antes da sua aprovação, e o principal ponto de falha do arcabouço fiscal, do nosso entendimento, é que ele não fala de corte de despesas, né? Você colocou muito bem, o governo sempre fala ali de receitas, que deve aumentar as receitas, reonerando alguns setores, reajustando ou rearranjando, né, todo o aparelho tributário, tirando da sombra aqueles que estão hoje, mas aí ele já volta atrás, abrindo mão de receita. Enfim, vai ser muito difícil fechar a conta, por isso até que nós mantemos a nossa projeção de déficit para este ano. A gente não enxerga como fechar a conta apresentada pelo arcabouço fiscal, sem que haja um aumento da carga tributária na média, né? Muito difícil para um país que está extremamente endividado, para uma gestão que está muito mais alinhada ao assistencialismo e ao populismo fiscal, vai ser muito mais difícil ajustar as contas sem realizar concessões, privatizações e sem elevar a carga tributária. Então é bastante preocupante todo esse cenário de equilíbrio fiscal que o governo quer, sem apresentar, por exemplo, corte de despesas. Alex, vou trazer aqui para a nossa conversa, Vandique Silveira, que está aqui comigo também, tem perguntas para você. Vandique, fica à vontade. Tudo bem, Alex? Um prazer falar com você. Sigo você e acho que você faz uns comentários muito relevantes. Eu vejo, como economista, que nós temos um arcabouço fiscal que é um banco manco. Em uma das pernas do banco, nós não falamos de corte de custo, corte de despesas, principalmente despesas mais fáceis, que poderiam ser o custeio da máquina. Segundo ponto, nós não falamos de onde essas receitas virão, as receitas extraordinárias, porque a gente fala de receita extraordinária no mundo onde não está havendo um processo de um boom de commodities como aconteceu em 2021 e 2022. Então ele está manco ali. E a terceira perna do banco é a questão da responsabilidade fiscal. Nós temos um arcabouço fiscal que é contrário à própria lei da responsabilidade fiscal. O sujeito gasta, escreve uma carta e fica por isso mesmo. Quer dizer, é bom a gente ser otimista, faz bem, inclusive, para o coração e para todos os tipos de órgão que o ser humano tem. Mas é difícil ser otimista quando não existe uma base para sê-lo, né? Olá, Vandique, muito bem colocado, e eu acho que nesse momento ser realista é muito melhor do que ser um otimista, porque às vezes o otimista a gente acaba criando um cenário que ele vai ser dificilmente concretizado, e aí sim nós teremos um grande problema ali pela frente. Então, portanto, eu acho que hoje o cenário mais realista é o governo, ele está olhando para o passado, no qual houve um boom de arrecadação devido ali ao aumento dos preços de commodities. Nós tivemos o imposto inflacionário, infelizmente, o governo agora reonerando os combustíveis que já estava com data marcada para voltar, até pode ajudar a aliviar as tensões do lado da arrecadação de estados e municípios, mas para a arrecadação do governo federal, eu acho difícil ter essa contribuição. Com o cenário de desaquecimento global, desaceleração do crescimento nas principais economias e economias que são grandes parceiras comerciais do Brasil, dificilmente a gente vai ter uma melhora da arrecadação se o governo não mexer no vespeiro, ou seja, se ele não mexer com os setores que hoje são uma boa parte aí desonerados,
que tem aí grande apoio, que começou nesse governo há muito tempo, né? Não é de agora e não foi no governo anterior. E aqui sem defesa de qualquer governo. O que eu quero dizer é, não dá para esse governo atual colocar a culpa no anterior, sendo que no passado ele fez a mesma prática. O que precisa, de fato, é enxergar o país como uma mudança de rota de longo prazo. O problema é que não tem uma fórmula mágica. Ou a gente sacrifica alguns setores no sentido de onerar, né, em termos de carga tributária, ou o governo faz a lição de casa, que é cortar despesas, e você colocou muito bem, que seria algo muito mais até moral por ele, não resolveria todo o problema das contas públicas, mas seria um posicionamento moral de redução simplesmente de, por exemplo, cargos comissionados. E, pelo contrário, né, o que a gente vê é mudanças de regras para colocar ali alguns que participaram da campanha do governo. Ou seja, não se tem um plano de Brasil, se tem um plano político. E isso vai fazendo com que o país, há 35 anos, eu sempre falo, Vandir, essa frase de Mário Amato, ex-presidente da Fiesp, em 1987, que ele disse o seguinte: ou o Brasil acaba com o déficit fiscal, ou o déficit fiscal acaba com o Brasil. Então, veja, há mais de 35 anos, nós estamos ainda discutindo um tema que ele é extremamente importante, não só para o momento atual, mas para recuperar o crescimento econômico e prestígio global, para trazer uma situação melhor para esses 10 milhões de brasileiros que ainda estão desempregados. Então, o que nós temos ali é uma peça aparentemente ainda crua, precisa evoluir, o Congresso acho que vai contribuir para isso, mas a evolução ela parte essencialmente para o lado da despesa. Eu acho difícil disso acontecer agora, nesses 3, 4 meses de governo. Muito bom, Alex, maravilha, ponto importante aí, inclusive lei das estatais abrindo a possibilidade de mais 700 cargos, né, a serem aí possíveis negociados, por sinal. Quero agradecer, tempo curto hoje, mas obrigada pela sua presença, volte sempre, Alex. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite e participação, um abraço, até mais.